Boa noite, tudo bem, Gabi? Boa noite, Bru, tudo bem? Tudo beleza. Pô, uma felicidade para a gente poder estar aqui junto hoje, estreando esse projeto nosso, Saúde Sem Filtro. Seria muito interessante a gente poder falar um pouquinho do porquê que a gente decidiu criar esse hot seat, esse momento de compartilhar conhecimento com os outros, Gabi. O que você acha? Olha, acho que faz. Primeiro que faz todo sentido com o nosso propósito, né? Da Equilibrium, que você vai contar um pouquinho mais, mas que é uma health tech. A Mova, que é a Mova RH e a Mova RH Business Law, as duas são uma consultoria de RH humanizado, e um dos pilares do RH humanizado é a parte de saúde mental, né? Então faz todo sentido com o nosso propósito, com a nossa bandeira, com o que acreditamos de entregar o máximo de experiência humanizada e com isso saudável em cada ponto de contato do talento com as empresas. E com isso a gente sabe que reverbera, né, essa parte de relação humanizada e saudável profissional, reverbera na saúde, né, como um todo de cada indivíduo. Perfeito, Gabi. E aí, cara, falando um pouco do Saúde Sem Filtro, é importante a gente deixar claro para os ouvintes agora que a gente resolveu criar um espaço seguro para a gente discutir sobre esse tema, né? Acho que é muito sensível e cada vez mais comum a gente ser tocado por esse tema, seja na nossa empresa, seja na nossa vida pessoal. O fato é, a saúde mental, ela está no nosso dia a dia, a gente não sabe mais, né, como a gente brincou na chamada, se a nossa vida está atrapalhando o nosso emprego, se o nosso emprego está atrapalhando a nossa vida, ou se os meus filhos estão atrapalhando nos dois. Então, a gente precisa realmente ficar muito ligado com a ideia do que é a saúde mental e também ter esse ambiente que a gente está se propondo a fazer aqui de segurança para discutir o cotidiano da nossa vida, né? E aí, cara, queria poder usar um pouco desse momento também para apresentar tanto a Equilibrium quanto a Movo, né? A Equilibrium é uma empresa de conscientização do uso da tecnologia, como você mesmo disse, né? É entre uma EdTech e uma HealthTech, mas a gente chegou no mercado para entender que a tecnologia adentrou a nossa vida numa velocidade que a gente não foi capaz de assimilar e hoje, infelizmente, por números de pesquisas e estudos científicos, é possível comprovar que a gente está adoecendo por conta do mau uso de tecnologia. Então, a Equilibrium chegou para ajudar as pessoas a lidar melhor com a tecnologia, né, e ter um pouco mais de saúde mental e qualidade de vida. E se puder falar um pouquinho da Mova, seria incrível também. Perfeito, perfeito. A Mova, como eu falei, né, é uma consultoria de RH humanizado, ou seja, colocar candidato, funcionário no centro de todos os nossos serviços, né? Então, hoje a gente tem três serviços principais, que é o de recrutamento e seleção, o RH outsourcing e o diagnóstico, onde a gente vai ali sempre trabalhando a experiência do talento, trazendo dados e números, para que sempre seja de uma forma humanizada, que faça sentido para ele, sempre alinhando o que ele busca profissionalmente com o que aquela empresa tem a oferecer. E daí a gente tem dois braços. Um a Movo RH, que é para a empresa, e a Movo RH Business Law, que é pensando em consultorias de contabilidade e escritórios de advocacia. Né? Então, basicamente, um pouquinho isso. Da Move, como eu falei, né, saúde mental faz parte do RH humanizado, é um tema muito importante que a gente precisa discutir bastante. Né? As pessoas ainda têm bastante preconceito, ainda acham que é muito mimimi, e a ideia é justamente essa: a gente trazer educação para as pessoas, debater sobre o tema e, com isso, poder mudar, né, a realidade das empresas hoje. Porque a gente sabe que, né, já está aproveitando, vou trazer um dado, tá, Bru? A gente sabe hoje que, segundo dado da OMS, as empresas, devido ali à questão de burnout, depressão, chegam a perder 12 bilhões de dias de trabalho por ano. Imagina, 12 bilhões de dias de trabalho por ano. A gente sabe que não é mais o mimimi, não é lenda, né? É realmente uma realidade e precisamos conversar sobre essa realidade. Perfeito, Gabi. E agora acho que é importante também a gente dividir que, dado o nosso ambiente seguro, chamado Saúde Sem Filtro, hoje o nosso tema é carreira com saúde mental, e a gente tem duas participantes que eu vou deixar você apresentar aqui para a gente. Vou colocar elas aqui na tela para a gente. Olá, Lari, olá, Carol. Mais uma vez, muito obrigada por participarem do nosso piloto, do nosso primeiro hot seat, da nossa abertura, nossa estreia. Eu acho que vale vocês se apresentarem um pouquinho, contarem de forma. Eu brinco, falo quem é a Carol, quem é a Lari, na fila do pão. Conta um pouquinho da trajetória profissional de vocês, com que vocês atuam hoje, para justamente a gente começar a conversar sobre esse tema. Joia. Quem começa? Posso começar, então? Pode ir, Carol, pode ir. Beth.
Bom, eu sou a Carol Ibarra, eu sou advogada de formação, eu me formei em Direito há bastante tempo atrás, e eu comecei a minha carreira na área tributária, numa grande empresa de consultoria, e onde eu fiquei 12 anos, e aí nessa empresa eu fui crescendo, fui evoluindo na minha carreira, entrei como trainee e cheguei até gerente sênior. E aí chegou um ponto que o próximo passo seria ser sócia, e aquela questão, será que é isso que eu quero? Não sei se eu quero continuar nessa área, enfim. Mas eu acabei saindo, fiquei um tempo com os projetos solo, depois entrei como sócia no escritório de advocacia. Inicialmente também foi bem interessante, mas chegou uma hora também, tinha um desafio para aumentar o meu protagonismo, né, na sociedade, eu precisava também tomar umas medidas e não estava conseguindo. Aí eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa, eu estou empacada, não consigo sair do lugar. Aí eu contratei uma coach de carreira e passei por um processo de autoconhecimento voltado, né, para a carreira, e aí eu vi que, na verdade, o que eu mais gostava de fazer era ajudar as pessoas. Então, nesse período que eu fiquei na consultoria, eu sempre tive vários coaches, as pessoas me procuravam para ser coach deles. Aí eu falei, poxa, então eu vou trabalhar exclusivamente com isso. Eu decidi fazer uma transição de carreira, e hoje eu atuo como coach de carreira e fiz uma formação, através do coach de carreira eu ajudo as pessoas a tomarem decisões de carreira, justamente como eu tomei. E aí, continuo nesse caminho? Continuo, mudo, faço um ajuste ou não? E também fiz uma formação em neurocoaching, que é o coaching com base em conceitos da neurociência, através do qual eu também ajudo essas pessoas a montarem um plano de carreira e atingirem seus objetivos. E sempre através do autoconhecimento, conhecendo um pouquinho mais sobre como funciona o cérebro para conseguir traçar um plano que seja factível de acordo com a realidade de cada um. É isso. Pô, que legal, que legal. Já dá para trazer bastante spoilers, inclusive, né, da saúde mental, né, porque a gente vai depois adentrar, mas você entender muito bem o que você busca, né, o que você quer profissionalmente, isso está muito relacionado a você ter uma saúde mental em dia, vamos dizer assim, né, isso afeta bastante. Mas depois a gente entra. Lari, quer falar algo, Bruno? Sim. Já prevejo várias conexões muito boas com a neurociência aqui. Também. Vamos Lari, lá, se apresenta gente. pra gente. Claro, com certeza. Meu nome é Larissa Souza. Eu fundei recentemente a Brain Labs, que é uma empresa de desenvolvimento e learning. Então, toda a minha carreira, eu estou sempre ligada ali com a área da educação. A educação é a minha paixão, então estou sempre realmente conectada ali. Já trabalhei com vários âmbitos da educação, desde a educação corporativa até a educação não formal, em museus. Então, eu estou muito conectada com o aprendizado. Eu sou neurocientista de formação, formada pela Federal do ABC, e eu acredito que, tanto pela minha experiência como perto ali, né, da área de L&D, de treinamento, tanto quanto a minha formação em neurociência, a saúde mental, ela é um ponto fundamental que a gente tem de desenvolvimento dentro das empresas. Então, tanto para líderes quanto para liderados, para as equipes ao redor, não apenas para RH. Então, é interessante ter uma iniciativa como essa que consiga conectar todas essas frentes, porque as questões de saúde mental, elas não são unificadas ali, só focadas, por exemplo, no staff ou nos colaboradores. Elas têm que estar conectadas ao redor de toda a estrutura da empresa. Então, é importante ter empresas como a Mova e a Equilibrium que consigam trazer essa conscientização. Pô, legal. Obrigada, Lari. Obrigada, Cá. Maravilhoso poder contar com vocês duas hoje. A gente separou algumas pautas para a gente poder ter essa discussão e começar a ter essa troca. E eu vou colocar a primeira pergunta aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Aí quem quiser começar, pode começar. A gente pensou em falar em como que a gente promove, então, uma cultura organizacional que valoriza saúde mental de todos os colaboradores, né? Não só dos líderes, mas também dos colaboradores. E aí, quem quer começar a discutir um pouco disso? Bom, posso começar, então. Tá. Assim como a Lari já falou, um ponto interessante, que quando a gente fala de saúde mental, a tendência é focar, pelo menos até um tempo atrás, era focar muito no indivíduo, né?
meio que a saúde mental é responsabilidade de cada um. Realmente, o principal responsável somos nós, né, por cuidar de nossa saúde mental. Mas além dessas questões individuais, atributos individuais, tem fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, ambientais, tudo isso influencia na nossa saúde mental. Não tem como negar isso. Então, por exemplo, se a gente está falando de ambiente de trabalho, para que nós tenhamos saúde mental, é importante que o ambiente de trabalho seja saudável também, né? E o que é esse ambiente de trabalho saudável, né? Basicamente, é um ambiente, assim, acho que a principal questão é que ofereça a segurança psicológica, né? Que é um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas, possam se expressar, possam emitir sua opinião sem medo de represálias, né? E acho que um ponto interessante é que o nosso cérebro, ele está sempre... Bom, a Lari, que é neurocientista aqui, eu fiz o neurocoaching, mas eu tenho alguns conceitos aí, Lari, qualquer coisa você me corrige se eu estiver falando alguma coisa, né, tiver algum complemento, ou estiver falando alguma bobagem. Mas, assim, o nosso cérebro, ele tem um princípio de funcionamento que ele está sempre detectando ameaça e recompensa, né? Então, ele visa afastar a ameaça e atrair a recompensa. E por que eu estou falando isso? Porque para o nosso cérebro, as ameaças sociais, elas são basicamente processadas quase que da mesma forma que as ameaças à vida. Então, uma dor social, o cérebro processa de forma semelhante a uma dor física, né? E, então, assim, é muito sério essa questão social. E nós somos seres sociais, então a gente tem essa necessidade de relacionamento. E aí, a questão da segurança psicológica é fundamental, porque se a pessoa sente que está num ambiente onde se sente ameaçada, as reações, a chance de desenvolver algum problema de saúde mental é muito grande, né? Então, a importância de ter um ambiente saudável para que o cérebro também não se sinta ameaçado e, consequentemente, possa ter. Então, assim, na verdade, a questão é cultivar um ambiente de segurança psicológica e um ambiente em que a pessoa sinta mais a recompensa do que a ameaça. Ela sinta que esses fatores de relacionamento social, ela sinta que ela tem essa reação, ative os circuitos de recompensa do cérebro e não de ameaça. Acho que esse é um ponto importante a ser considerado. Cara, pontos muito, muito interessantes que você colocou. Eu gostaria de usar algumas coisas que você falou, até para a gente dar continuidade nessa discussão. Você falou, né, de a gente ter essa segurança que vem através da organização, do social, do demográfico. Eu até brinco e conectando com o que você falou da segurança digital, né? Mas será que realmente cada um sabe da sua saúde mental, uma vez que o nosso cérebro está recebendo tanto estímulo digital, seja de uma rede social, seja da quantidade de e-mail, seja da pressão de alguma mensagem que chegou fora de um horário convencional, a gente também está criando todo esse gatilho de recompensa e de ameaça sem perceber. Então, a brincadeira aqui será que as pessoas realmente conseguem entender o que elas precisam? Porque elas estão sendo incentivadas o tempo inteiro, né? Então, como que a gente promove dentro da organização gatilhos, políticas, treinamentos que possam auxiliar essas pessoas a identificar melhores os gatilhos que fazem elas terem um decréscimo na sua saúde mental? Eu acho que um ponto bem interessante que a Carol trouxe, que a gente pode discutir, é justamente esse estado de vigilância. Esse estado de vigilância, que é como a gente chama na neurociência, quando você está em constante ansiedade, seja social, seja por um ambiente hostil, a Carol está certíssima, isso adoece as pessoas. Então, você ter ali uma segurança social, você ter um ambiente que é confortável para você, que você consegue ficar mais tranquilo, isso é muito importante para você não adoecer as pessoas dentro do ambiente de trabalho. A gente está vendo agora uma movimentação de voltar do trabalho híbrido e home office para o trabalho remoto, para o trabalho presencial, justamente porque eu sinto que tem muitas lideranças que não estão preparadas para estabelecer essa conexão com as equipes sem esse gatilho, sem esse artifício de estar o tempo inteiro colocando a pessoa num estado de alerta, no estado de vigilância. A curto prazo, a pessoa está com uma adrenalina alta, ela pode funcionar muito bem, mas isso realmente vai deixando a pessoa
com o psicológico cansado. Então, isso vai afastando a pessoa, reduzindo a produtividade. É muito difícil você manter esse estado de adrenalina por muito tempo, ele não é sustentável. O nosso cérebro evoluiu, na verdade, esse mecanismo, né, é um mecanismo que o nosso cérebro e de muitos outros animais desenvolveu para a gente identificar ameaças, para a gente sobreviver a predadores. Hoje a gente não tem predadores. Então, como é que a gente faz para lidar com esses estímulos, né? Sim, sim. E acho que é legal, pegando o gancho, né, do que todos vocês falaram, e até esse questionamento do Bruno de, bom, mas até que ponto também as empresas, a gente se percebe, né, que devido à forma que hoje está a cultura das empresas e as ferramentas que existem, o quanto também a gente acaba caindo, né, nesse lugar que é muito fácil se perder a saúde mental e ter essa percepção, essa clareza, né? E eu acho que é legal, e daí a Carol falou também um pouco disso. Às vezes a gente também culpa muito as empresas, e eu acho que, na verdade, é um trabalho em conjunto, de uma autopercepção muito grande, de colocar um limite, de entender, cara, isso daqui não faz sentido, já deu meu horário, não vou responder a mensagem, porque eu falo, a gente não tem controle do outro, mas temos controle do que a gente vai fazer com o que o outro faz, né? Com o horário que o outro mandou o e-mail, a mensagem, o WhatsApp, o que for. Mas também acho que, claro, as empresas precisam criar, né, como vocês falaram, essa cultura e esses processos mesmo, essas políticas. E eu acho que, pensando, né, no lugar de RH, é muito de olhar para cada etapa do contato do talento na empresa e avaliar como que está sendo aquele contato empresa-talento ou empresa-candidato, se ele está sendo de uma forma segura, se ele está sendo de uma forma humanizada, se eu não estou estressando, se realmente eu estou tendo respeito, eu acho, né, com aquela outra pessoa do outro lado. Então, eu acho que também tem um pouco esse papel, né, do RH de fazer essa, quase como uma auditoria, vamos dizer assim, né, falando aí, olha para quem eu estou falando, pessoas que vieram de consultorias, mas quase como uma auditoria do RH nesses pontos, e ao mesmo tempo também preparar as pessoas físicas para se policiarem, se respeitarem, se observarem. Né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria já propor, né, uma emenda para a nossa segunda pergunta, que é, cara, quais são as medidas, né, práticas que os líderes podem adotar para reduzir o estigma em torno da saúde mental no ambiente de trabalho, que é um pouco do que você já estava falando, Gabi. E aí, pegando um gancho que você falou, que eu acho que é muito importante a gente voltar, né? Na era digital, cara, por mais que a gente esteja exacerbado de informação, muito e-mail, muito Teams, muito Slack, muito tudo acontecendo, muito meu chefe querendo saber o que eu estou fazendo por falta de métricas de gestão, talvez, talvez, né, por usar uma metodologia de gestão um pouco mais antiquada ou não eficaz, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser documentado, né? Então, brincando aqui com vocês, né, discutindo, talvez uma das práticas incríveis que possa ser implementada é a gente fazer políticas que transpareçam o que a gente realmente precisa das pessoas, né? Então, brincando aqui, poxa, meu chefe mandou uma mensagem depois das 10. O que está na política de tecnologia da companhia? Eu devo responder? Ah, meu chefe usou a regra básica do circunstancial, urgente e importante. Ele deixou claro que aquela mensagem não era importante, que eu poderia receber no dia seguinte, quando ele decidiu mandar a mensagem. Se a gente tivesse uma política clara dentro da companhia, uma implementação simples, com certeza a gente, né, ajudaria na qualidade de vida dos colaboradores também. Essa é uma das práticas possíveis. Eu só vou complementar. Pode complementar. E eu vou além das políticas, eu falaria a existência de processos, porque o que eu vejo muito é a falta de processo, quanto isso acaba com a saúde mental, porque você chega a demanda e você não sabe nem para onde vai. O que você faz com aquilo? Com quem eu vou falar, quem é responsável por cada etapa. Então, ter a clareza do processo e, ao mesmo tempo, o processo ser ágil, também é algo que ajuda muito, né, a questão de saúde mental dentro das empresas. Mas só não me aguentei aí, vou deixar para vocês. Eu acho que a comunicação é a chave. Em qualquer tipo de relacionamento, como a Carol falou, somos seres sociais. Então, como seres sociais, a gente tem que estabelecer uma comunicação eficiente. A transparência, a comunicação são muito importantes. Então, tanto de você estabelecer limites, quanto de você ter essas políticas,
revisões, essas ações que são oficiais, né, por parte da empresa, que são comunicações que servem, fazem parte, de fato, ali, da construção da cultura daquela empresa. É como aquela empresa está oficialmente se colocando naquela questão, naquele assunto, e isso pode fazer muita diferença, por exemplo, no dia a dia. Você tem uma comunicação efetiva com as pessoas, às vezes você tem uma comunicação efetiva, você não precisa mandar mensagem 8 horas da noite. Você pode mandar mensagem no dia seguinte, porque você sabe que a pessoa vai estar ali, ela vai fazer com você. Vocês estão ali alinhados dentro das expectativas. Então, eu acredito que a comunicação é uma prática extremamente importante para líderes dentro das equipes. Legal. Perfeito, concordo plenamente. E só que assim, acho que além da comunicação, o problema está mais, o buraco é mais embaixo às vezes, porque na verdade você tem que ter a comunicação, você tem que ter as políticas, você tem que ter os processos, mas antes de tudo tem que ter uma cultura, né, que realmente preze pela saúde mental. Então, sim, acho que a empresa tem que desenvolver essa cultura voltada para preservar a saúde mental dos funcionários, e isso se refletir nas políticas, nos processos e nas comunicações, né? Está bem claro, mas então, primeiro precisa ter essa consciência, né? E aí que acho que é a maior dificuldade, né? Você realmente... Porque até pouco tempo atrás, eu vim, por exemplo, de uma geração que não tinha muita preocupação, a cultura empresarial não tinha preocupação com saúde mental, era na base da, né, enfim, da pressão mesmo, né? E ainda bem que as coisas estão mudando, mas eu acho que ainda tem muito que evoluir e cabe, ao primeiro lugar, a liderança precisa ter essa consciência e ter essa postura, né, de incentivar a saúde mental. Só que, para isso, ela precisa primeiro, assim, acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Não adianta nada se eu não me conheço, como que eu vou querer conhecer? Se eu não me conheço, não sei quais são os meus gatilhos, quais são os meus limites, como que eu vou querer conhecer a minha equipe, como que eu vou querer, né, ter esse conhecimento e saber para eles o que é uma cultura saudável, porque pode variar para cada um, né? Eu acho que essa reflexão, essa consciência é muito importante, né? E aí, medidas práticas, realmente, assim, eu acho que tem muitas coisas para serem feitas, pode ser feito um trabalho individual, trabalhos de mentoria, coaching, treinamentos, enfim, tem várias medidas que podem ser adotadas para cultivar realmente, né, para desenvolver essa cultura de preocupação e cuidado com a saúde mental. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, com base nisso, políticas, processos, comunicação e ferramentas de gestão de tempo, enfim, para colocar em prática essa cultura, né? Carol, maravilhoso, assim, o teu ponto. Eu acho que até o meu script da Gabi aqui estão muito, muito precisos, porque a gente deveria falar mais ou menos sobre isso, né? Como que a gente incentiva, então, essa abertura, seja, né, cultural, seja simplesmente de comunicação, que a gente já citou aqui, sobre essas questões de saúde mental dentro do trabalho? O que a gente pode implementar, né? O que as empresas deveriam fazer? Eu vou só trazendo um ponto, né? Eu acho que tem uma questão que é do líder também ter empatia e se colocar vulnerável e trazer isso, porque daí é uma forma de você legitimar esse momento, que como você falou, né, cara? Até pouco tempo atrás, era bonito ser workaholic, né? Era visto como uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. E isso está mudando. Então, o líder, uma forma dele legitimar e mostrar, né, que é algo real, que existe, é ele ser mais empático, é ele também ser vulnerável, que vai dentro do que você falou dos gatilhos. Eu acho que quando a gente entende o autoconhecimento, leva a gente saber quais são os nossos gatilhos, mas também faz com que a gente se torne vulneráveis e mais empático, né? Perfeito. E aí, complementando o ponto da Gabi, que eu acho super interessante ela ter tocado na palavra vulnerabilidade, mas, cara, leia aquele livro da Brené Brown, que é O Poder da Vulnerabilidade, me ajudou muito a ser um líder melhor. Porque eu comecei a entender que, cara, eu podia estar mal um dia, eu podia não performar um dia, eu podia simplesmente não querer fazer o job.
um dia, porque eu tinha alguma outra coisa, eu estava preocupado, sei lá, com a minha cachorra que estava doente. Então, mostrar vulnerabilidade na medida correta te ajuda em tudo que a gente está falando agora, inclusive na saúde mental ali no final do game, né? Então, essa é um pouco da visão que eu entendo, pegando só o quesito ali da vulnerabilidade. Mas, cara, existem diversas formas da gente incentivar isso dentro da companhia. Eu acho que uma questão de expectativa muito interessante que tinha, a Carol trouxe essa relação das gerações, e eu acho que uma questão de expectativa que está mudando mais recentemente é que antes você tinha que ser uma pessoa para o trabalho e deixar a sua vida pessoal de lado, e hoje acho que está aos poucos também, né? Mas o RH humanizado faz parte dessa iniciativa. Pessoas mais focadas ali em saúde mental fazem mais parte dessa iniciativa, de que a gente não é duas pessoas, não tem como separar a pessoa que você é na sua vida pessoal, os problemas que você está tendo, possíveis questões de saúde mental que você está tentando lidar. Chegando no trabalho, você respira, esquece todos os seus problemas e começa a trabalhar. Então, a gente ter um papel ali de uma gestão empática e vulnerável faz parte, acolhedora, faz parte, para você se sentir ali, poxa, eu sei que agora eu não estou no meu melhor momento, mas são ciclos, são fases. Perfeito. E você consegue ter uma pessoa que te apoia ali. E eu acho que uma das questões que mais afasta a liderança da saúde mental é porque os líderes não tiveram esse apoio quando eles estavam se desenvolvendo. Então, eles não sabem como dar esse apoio. Cara, muito bem citado, assim, Larissa, concordo muito com o que você falou e me trouxe até um gatilho de fazer uma comparação entre vida profissional e pessoal, né? Acho que uma das doenças principais que eu falo hoje em dia para o meu público é a síndrome da comparação, né? Ninguém tem um Instagram que vai no Einstein de segunda a sexta, ou que tá mal, que vai ver o cachorro que, né, tá com problema. Gente, as pessoas não postam momentos ruins, assim como os líderes não transparecem momentos ruins. E esse argumento que você usou agora para mim é perfeito. Cara, você não tem uma vida boa, ou uma vida ruim, ou a vida do trabalho, ou a vida pessoal. Você é um ser. E você tem altos e baixos, a vida não é uma reta, né, numa única direção. E o nosso trabalho é saber equilibrar isso e fazer com que quem está à nossa volta tenha saúde mental junto com a gente. Que juntos chegamos mais longe, né? Mas eu achei legal fazer essa comparação que, cara, lá no Instagram tá todo mundo postando coisa linda, né? Você acha que seus amigos estão sempre viajando melhor do que você, quando na verdade você não viu todas as vezes que eles foram no PS, né? Mesma coisa com aquele líder, né? Você acha que, cara, o líder que tá, né, aquele líder da companhia brilhante, que está decolando, né, a sua chefe conseguiu uma promoção, ela só vive de momentos bons. Ela não chegou num diretor e tomou um não, ela não chegou numa reunião duríssima de RH que tinha que cortar alguma cabeça e ela teve que brigar. Cara, todo mundo tem dias bons e ruins, então eu achei essa comparação super bacana. E acho que às vezes até humanizar o líder. É Exato. muito bom humanizar o seu líder. Você se sente mais à vontade ali. E rapidinho, tem uma questão que eu acho que a Gabi vai saber responder muito bem, que chega muito para o RH quando o líder está lidando ali com alguém da equipe que está com algum problema de saúde mental, a pessoa comunica para ele, olha, estou tendo problemas de ansiedade, tenho crises de pânico, ou estou com crises de depressão, aconteceu um assunto na minha vida pessoal que eu não consigo levantar da cama. O líder faz o quê? RH, você pode vir me ajudar? Porque ele não está preparado para lidar com isso. Quando ele não pensa no desligamento, né? Vamos ser sinceros. Quando ele já não vende, será que a gente não tem que desligar? Será que isso vai se tornar recorrente? E às vezes nem deu tempo para a pessoa, né? Porque é o que o Bruno falou. Gente, a vida é uma montanha-russa, é altos e baixos. Não é porque você está agora no baixo que você vai ser para sempre no baixo. Então, os líderes também têm que ter esse time e essa paciência, né? Entender que às vezes é uma fase. E dar esse acolhimento, essa abertura e tudo mais, né? Porque daí, às vezes, já se assusta, já pensa no desligamento e, poxa, a pior coisa que você está fazendo, inclusive para a questão de saúde mental da pessoa, é desligá-la, né? E até falando, não só disso, mas na questão da liderança, né, desse preparo, muitas vezes, e daí acho que vou puxar aqui um assunto polêmico e não sei o que a Carol vai pensar. O que a gente mais vê, inclusive na área jurídica, é esse tema de saúde mental muito
muito ruim, né? As pessoas muito adoecidas e o não conversar e às vezes o líder não falar, né? Existe esse tabu, esse medo de falar que você já teve depressão, que você está passando por uma situação de burnout, né? De ansiedade. A gente sabe que, meu Deus, se a gente pegar dados é praticamente, eu lembro que tinha um dado que era ou você, era quase 90%, uma coisa assim, que ou você já teve, ou um dia você vai ter depressão. E burnout e ansiedade está indo pelo mesmo caminho, né? Então, se as pessoas não conversam, e às vezes o líder fala, poxa, eu já tive momentos que eu cheguei próximo, já tive momentos que eu cheguei nesse lugar, que eu tive um burnout, que eu tive uma questão de ansiedade. E às vezes a ansiedade é pontual, não significa que você tem um quadro, né, ansioso extremamente sério. Às vezes é uma questão pontual, é um momento, né, é uma situação pontual da ansiedade. E contar, eu já passei por isso, né? Empatia vem disso também. E eu vejo que as pessoas têm medo de contar, né? Seja porque tem medo de ser desligado, ou de que, como se aquilo significa que não é um bom profissional. Uma fraqueza. É uma fraqueza, né? E daí só vai piorando. Eu ia falar, quando você falou da vulnerabilidade, eu falei, nossa, eu ia falar isso também. Que, na verdade, sempre teve um tabu de que a vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Então, um líder não pode ser vulnerável, porque o líder tem que ser forte, sempre. Mas, na verdade, os últimos estudos têm demonstrado que não. Na verdade, a vulnerabilidade gera conexão, ajuda a gerar conexão com o time. Além disso, tem uma questão também, lembra que eu falei aquela questão da ameaça e recompensa, né? Na minha formação de neurocoaching, David Rock, que é o neurocientista que criou esse processo, ele fala assim, que quando a gente fala de ameaças sociais, tem 5 domínios da experiência social que tem, geralmente, esse impacto para o nosso cérebro, que quando são ameaçados, a gente reage como se fosse uma ameaça à própria vida, que são status, autonomia, certeza, relacionamento e justiça. Então, por exemplo, pisou no meu calo da justiça, eu senti que eu estou sendo injustiçado, o cérebro reage de uma forma intensa, como se fosse uma ameaça à própria vida. E um dos pontos aí que eu comentei, que é o status, o nosso cérebro está sempre monitorando o status nosso em relação às outras pessoas. Uma pessoa que está na posição de liderança, automaticamente ela tem um status, né, a gente interpreta como aquela pessoa tem um status, ela é superior a mim. E isso, por si só, essa relação hierárquica já gera uma reação de ameaça. Então, a pessoa que é meu líder, meu chefe, ele está numa posição hierarquicamente superior, eu já me sinto ameaçado pela simples presença daquela pessoa. É assim, geralmente é assim, claro, né? A gente tem que trabalhar para quebrar isso, mas é a primeira reação instintiva. E quando esse líder se coloca numa situação de vulnerabilidade, isso ajuda a quebrar um pouco essa ameaça ao status. É como se assim, nossa, eu não preciso me sentir ameaçado. Eu posso falar de igual para igual. Ele é como eu, né? Então, assim, não é quebra um pouco isso, e isso gera muita conexão, e isso quebra essa reação, né? Essa hipervigilante, né? Como a Lari falou. Então, é muito importante para haver uma comunicação efetiva. A liderança tem que estar disposta a se colocar num papel de vulnerabilidade, mas para isso ela precisa buscar o quê? O autoconhecimento, ela precisa entender, né, o que causa essa vulnerabilidade, por que está causando, e ter segurança para falar sobre isso, porque na verdade uma pessoa que se mostra vulnerável não é fraca, pelo contrário, é uma pessoa muito segura e muito confiante. Ela consegue falar das fraquezas dela sem medo de represália, sem medo do que pode acontecer. Então, é um sinal de força e não de fraqueza. Perfeito. E até pensando... Antes da gente ir para a próxima, tudo bem? Que acho que dá pano para manga. Eu acho que também um outro ponto legal de essa parte, né, de como o líder equilibrar a saúde mental e saúde do trabalho e, ao mesmo tempo, né, a questão da saúde pessoal, a carreira da pessoa, eu acho que é também entender o que está acontecendo naquele momento, pessoalmente, né, na vida pessoalmente. Porque, se eu tenho uma pessoa que acabou de ser mãe, que acabou de ser pai, será que eu vou colocar um monte de demanda para ela? Entender qual é o momento pessoal dela ajuda nesse equilíbrio, né? Porque a gente está falando muito de entender a questão se ela está passando por algo de saúde, mas se entender o que está acontecendo na vida. Se o pai está doente, se o cachorro, né, como o Bruno falou, se o cachorro não está legal, a gente entender isso como o nosso
liderado está de forma completa, ajuda a gente a ajudá-lo a ter um equilíbrio maior. Porque com isso você consegue controlar a quantidade de demanda. E daí, com isso, você também consegue personalizar. A Carol aguenta um pouquinho mais. A Lari, talvez eu não consiga dar tudo isso. Porque a Carol é melhor? Não, porque é o perfil da Carol. A Carol tem, né, um perfil dela, é uma pessoa diferente da Larissa. Ela tem um perfil que eu consigo dar um pouco mais dessas demandas. Para a Lari, não, eu preciso dar outras demandas que para ela não consegue de uma forma que mentalmente, né, vamos dizer assim, dá um bug. Ela está entusiasmada, ela está empolgada. Então eu falo que é entender também muito bem qual o perfil do seu liderado. E daí, com isso, você ajuda ele a ter esse equilíbrio de vida pessoal e profissional. O perfil dele, o que está acontecendo na vida pessoal dele. E daí eu vou vender aqui meu peixe, gente. É o one-on-one, eu sou defensora do one-on-one. É fazer o one-on-one. Tá? E já que você falou já que você seguiu nessa linha, Gabi, a ideia é a gente discutir um pouco de como que a gente aborda, né? Como é que a liderança aborda isso, né? O one-on-one é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Nada melhor do que você conhecer a pessoa com quem você trabalha, né? Eu peguei casos já aqui dentro da equipe que as pessoas não se conheciam, né? 10 anos trabalhando na mesma empresa, um não sabia que o outro tinha filho, e assim, cara, vocês são seres humanos, né? Cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus altos e baixos, todo mundo entrega valor para uma mesma companhia, mas não é por isso que vocês não precisam se conhecer. Então, quais são as ferramentas que a gente pode usar? Quando que a liderança aborda estresse? Como aborda pressão? Como é que vocês discutem isso no dia a dia? Eu acho que o fator como importante... vocês falam, né, para os mentorados. Então é um pouco complicado essa questão, porque eu acho que um dos fatores que eu entendo que tem mais dificuldade para você, como liderado, avaliar no seu time é sobrecarga. Porque, como a Gabi falou, a sobrecarga pode ter níveis diferentes dependendo do perfil da pessoa. Tem pessoas que são mais operacionais e que elas vão fazer uma sobrecarga bem grande de tarefas operacionais, mas se você passar uma tarefa estratégica, essa pessoa não sabe o que fazer. Então, você ter essa análise de gestão de pessoas, agora, gestão e desenvolvimento de pessoas, não é gestão de atividades e tarefas, de ter o one-on-one, de entender os perfis, de analisar ali, essa pessoa, talvez ela precise se desenvolver justamente nesse ponto de tarefas mais estratégicas. Então, vou sentar com ela, talvez desenhar um plano, entender qual a dificuldade que ela está tendo. Eu acho que esse ponto de você ter um PDI, por exemplo, que a Gabi pode falar mais sobre isso, ter um PDI é fundamental nesse ponto para você entender ali quais são as dificuldades e particularidades de cada perfil, não sobrecarregar as pessoas, ou fazer esse awareness das pessoas. Se você está sobrecarregado, levanta a mão. Porque às vezes você está lidando com um time grande, ou você está acostumado ali com o ritmo de trabalho, e você não identifica que as pessoas do seu time estão tendo uma questão de sobrecarga. Como é que você vai fazer isso? Você vai criar essa cultura da pessoa que está ali, oi, eu posso falar não, posso falar, e não é não de ser mal educada, falar não de, vou ter que priorizar, talvez eu entregue esse, não entregue esse, qual que é mais importante? Então, acho que esse ponto, de novo, vou falar da comunicação, gente, mas é verdade. A comunicação é fundamental, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Perfeito, Lari. E, na verdade, acho que uma questão também é que o que acontece? Quando a pessoa, assim, na maior parte dos casos, a pessoa chega à posição de líder, até então, ela estava só focada nos aspectos técnicos do resultado do trabalho dela. Quando ela passa a ser gestora, de repente, quando ela passa a ser líder, ela tem que fazer gestão de pessoas. Primeiro, que muitas vezes não foi treinado para isso. E segundo, continua com aquele foco nos resultados. E esquece das pessoas. Na verdade, assim, o líder mesmo, ele vai obter os resultados através das pessoas. Então, a pessoa é o principal ativo do líder, né? Então, o resultado é a consequência, ele tem que saber. Então, assim, o líder, para uma pessoa ser líder, ela precisa ter um interesse genuíno nas pessoas. Não dá mais, nos dias de hoje, a gente ter aquele líder que não está nem aí para as pessoas. Nós sabemos que isso não é sustentável. Antigamente, isso ainda existia. A líder focada em resultado. Hoje não dá mais para ser assim. Tem que ter uma preocupação genuína.
E para isso precisa ter empatia, e para isso precisa ter inteligência emocional, precisa cultivar a inteligência emocional, precisa se familiarizar com esses temas. Não dá para ser um líder alheio a esses temas, né? Então, precisa ter esse interesse genuíno, conhecer os pontos fortes da sua equipe e, como a Lari falou, e a Gabi, tirar proveito desses pontos, potencializar aqueles pontos que precisam ser resolvidos, fazer um PDI, falar, beleza, olha, você precisa desenvolver isso, mas, vamos colocar um holofote nos pontos fortes. A pessoa é ótima operacional, não tem porquê também eu falar, de repente eu vou transformar aquela pessoa num vendedor. Não, deixa ele focar no operacional, que é o que ele faz bem, né? E tirar proveito disso. Potencializar os pontos fortes das pessoas é a melhor forma da pessoa se sentir engajada, sentir motivação, e esse é um dos fatores também que contribuem para a saúde mental. Se você está fazendo um trabalho com motivação, engajamento, e a sua curva de performance vai lá para cima, você se sente desafiado, mas é um desafio que é compatível com as suas habilidades, aí a curva, né, a performance nossa aumenta consideravelmente. Se a gente é desafiada a fazer uma atividade que a gente não leva o mínimo jeito, eu sou a favor da mentalidade de crescimento. A gente tem que cultivar, tem que melhorar, tem que aprender. Mas, a pessoa é nitidamente operacional, você vai transformar no vendedor? Não vai. E ao contrário, aquele cara que é super sociável, fala com todo mundo, de repente ele tem que sentar e só enfiar a cabeça no computador, fazer um monte de planilha de Excel. Não dá. Então, assim, a liderança precisa conhecer e trabalhar de forma estratégica também com esses ativos que são as pessoas, tirando proveito desses pontos fortes. Acho que esse é um ponto essencial. Mas para isso você tem que conhecer bem a sua equipe e você tem que ter interesse nessas pessoas. E você falou o tema principal hoje do nosso tema de saúde sem filtro, que eu acho que está tudo isso muito ligado com a carreira. Total. Porque o líder que ele entende muito bem, né, os vários tipos de carreira, porque é o que você falou, às vezes tem uma pessoa que é mais operacional, outra é analítica, por isso que hoje a gente tem várias formas de carreira, né? A gente tem Y, a gente tem W, a gente tem carreira em nuvem, então hoje tem vários modelos, e os líderes, eles precisam entender isso, não dá para isso ficar mais só com RH, eles precisam ter esse conhecimento e essa comunicação, que a gente tem falado bastante, com a sua equipe. Então, de perguntar, Carol, que até vou contando até um pouco do que passou com você, o que você busca profissionalmente hoje? E isso, gente, muda, ciclos mudam. O que você está buscando hoje, pessoal e profissionalmente? Qual é a carreira que você quer construir? E entender, você como líder e a empresa, a instituição que você está, o que você consegue fazer para dar suporte com o objetivo da pessoa. Porque não adianta, às vezes a empresa pode ser incrível, a empresa mais saudável do mundo, mas se não está aderente, se não está compatível com o que eu busco profissionalmente, eu vou adoecer, porque eu não vou ter o engajamento, eu não vou ter a felicidade. Eu estou fazendo algo, e cada vez mais a geração até mais nova fala disso, né? Sem propósito. Para que eu levanto da cama? Preciso fazer um sentido para mim o meu trabalho, né? E aí, Gabi, pegando esse ponto, queria pegar o ponto de Carol, Lari e Gabi aqui, que são pontos incríveis, já tenho diversas dúvidas para a gente enriquecer aqui, mas quando a gente fala de carreira, eu queria pegar algumas coisas muito específicas, né? Quando a gente fala da neurociência lá, Carol, onde a gente se sente ameaçado só para a pessoa ser líder, a gente ainda não tem uma consciência que ser líder não quer dizer que sabe mais do que eu, né? Mas dentro de uma carreira hierárquica dentro da companhia representa que ele manda mais que eu. Só que muitas vezes uma posição operacional é tão importante, o seu conhecimento é tão diferenciado, que não é o teu líder que vai decidir se você vai embora ou não por algum motivo, né? Então, essa segurança psicológica ela precisa existir. E aí, falando um pouco da carreira em Y, cara, muitas vezes a gente tenta esticar a corda de pessoas que não querem gerir, não querem ser responsáveis por outras pessoas. Então, uma das coisas que você falou que eu vi muito na minha carreira foi que eu aprendi muito, né, depois que eu comecei a ser líder, né, poucos conhecem, mas eu nunca quis ser líder. Eu tive a oportunidade de ser gerente sênior, diretor sênior, mas eu nunca falei, cara, vou ser diretor. Acho que hoje quero entregar através das pessoas. Mas eu entendi muito rápido que eu precisava, Bruno, que gostava de codar, de meter a mão na massa, de estudar mais profundamente, eu descobri que eu precisava lidar com fornecedores, eu descobri que eu precisava lidar com pessoas, e que eu precisava entender que aquelas pessoas estavam bem, né? Então teve casos de eu conversar com um direto meu e falar, cara, mas tá tudo bem, o que tá acontecendo? Não, cara, eu demoro 4 horas, cara, todo dia no trânsito, não tá dando, cara, eu tenho 3 filhos, tá difícil pra caramba. Eu falei, mas cara, mas o que tá pegando? Como é que eu te ajudo? Ele falou, cara, pô, esse negócio de chegar às 8 da manhã tá me matando. Eu falei, chega às 10. Isso ajuda?
cara, o cara decolou na carreira que ele falava, né? E aí, por último ponto, para não monopolizar a conversa, quando a gente fala de carreira, tem um conceito da psicologia que fala que carreira não é exatamente o que você faz dentro da sua empresa, né? A sua trajetória de vida dentro da empresa, mas sim a trajetória da sua vida. Então, o que você fez da sua carreira de vida? E muitas vezes a gente simplesmente quer mudar de carreira dentro da nossa vida, né? Eu decidi ser engenheiro, né, há muitos anos atrás, e hoje, cara, eu sou formado em psicologia, fazendo neurociência, buscando bem-estar e ajudar o bem-estar das pessoas, não mais a engenharia da computação que eu tinha escolhido, mas as pessoas e os nossos colaboradores, os nossos líderes, né, as empresas, precisam mostrar que a carreira das pessoas ela vai além da empresa, né, a carreira é para a vida. E aí eu queria colocar aí já também outra pergunta que a gente acaba equilibrando, né, entre carreira, trabalho e vida. Mas, putz, como é que a gente equilibra isso, né? A gente tem muita coisa na nossa carreira, a gente às vezes está cheio de pressão com o nosso líder querendo resultado, e, cara, a gente tem uma família, a gente tem muita coisa para fazer em casa, ou às vezes a gente até está estudando outra coisa. E aí, como é que a gente equilibra essas demandas todas aí entre o trabalho, nossa vida pessoal, para a gente ter mais saúde mental? Olha, gente, uma das coisas que mudaram a minha vida enquanto gestora, né, na época que eu ainda era gestora, e agora eu aplico também para os meus clientes, eu li um livro, o Essencialismo, foi o que abriu os meus olhos e mudou a minha vida, literalmente. Porque o conceito é muito simples, fazer o que é essencial, fazer menos, mas fazer melhor. Ok, mas na prática, a gente sabe que é uma mudança de paradigma, porque a gente quer abraçar o mundo, as pessoas querem que a gente abrace o mundo, e no trabalho, então, isso está cada vez mais presente. Mas essa filosofia do essencialismo basicamente consiste em você, tá bom, o que realmente é essencial na minha vida, e o resto eu vou eliminar. Sim, né? Aí tudo bem, dependendo da sua posição na empresa, você consegue eliminar, dependendo não, tem uma certa... Mas assim, o líder que segue essa filosofia do essencialismo, ele tem muito mais clareza de propósito dele e consegue também estabelecer um ambiente em que as pessoas conseguem ter essa clareza de propósito. Então, na verdade, qual que é o nosso principal objetivo aqui? É esse. Essa tarefa aqui é realmente necessária? Então, chega ao ponto assim, quanto tempo a gente está fazendo isso e não está dando resultado? Tchau, elimina, adeus, esquece. Não, vamos parar de fazer. Então, tem que ter essa firmeza, né? E é muito difícil isso. Então, ele fala, primeiro você tem que explorar todas as alternativas, eliminar e aí executar, traçar um plano para colocar em prática, né? E eu comecei a fazer isso para a minha vida, né? O essencialismo. Então, coisas que eu estava participando porque, era legal... Faz sentido? Tem a ver com o meu principal objetivo? Não vou mais fazer e tá tudo bem. E no trabalho também, aí você começa a se posicionar um pouco mais e você ganha o respeito. Claro que a liderança tem que dar abertura também para a pessoa fazer isso. Mas essa é a melhor coisa. Quais são as prioridades na minha vida? Família, o trabalho também, tal, beleza. Mas assim, cara, vai ter happy hour, não sei o que, dependendo do meu objetivo naquele momento, faz todo sentido no happy hour, eu vou. Se não faz sentido, eu não vou. Né? E esse é o problema. Muitas empresas acabam falando de equilíbrio, né? Colocando atividades extras para as pessoas participarem. Como se fosse... Mas tem gente que fala assim, cara, eu tenho que ir para casa, eu tenho 3 filhos, eu não quero participar de mais nenhuma atividade, eu quero fazer meu trabalho e ir embora. Se possível, se eu puder fazer em casa, melhor ainda, porque aí eu vou lá otimizar um monte de coisa, sabe? Então, ter essa clareza do que é prioridade para cada um e eliminar aquilo que não está de acordo. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando você vira essa chave, aí você consegue fazer gestão de tempo, aí você fazer gestão de tempo, fazer isso, sem essa clareza não adianta nada. Porque em um certo momento você acaba se envolvendo em um monte de atividade nova e você não consegue, você está no mesmo imbróglio, né? Então, acho que o principal é virar essa chave, focar somente naquilo que é importante para você e, no caso, para a sua equipe. Dar espaço para a sua equipe ter fazer esse tipo de análise e tomar esse tipo de decisão. Eu acho que um ponto bem legal que a Carol trouxe relacionado a essa questão de autoconhecimento e definição ali do que é importante para você.
Às vezes, a gente espera essas ações vindas da liderança ou da empresa. E nem sempre no ambiente que a gente se encontra, isso é muito possível. Então, considerando no ambiente que você está inserido hoje, eu acho que é importante fazer essa análise individual, como a Gabi falou, e ter uma certa autorresponsabilidade das ações que eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental. É colocar limite? Então, por mais que às vezes isso não seja ali muito a favor com a cultura da empresa, talvez seja importante eu começar a colocar limite aos poucos, ou começar a priorizar algumas atividades que são realmente, de fato, fundamentais ali para a minha função e para o meu desenvolvimento. Então, para o seu desenvolvimento, por exemplo, às vezes é importante você aprender que fazer um projeto é muito melhor do que você atender ao pedido de uma pessoa que você pode falar, olha, hoje eu não consigo te ajudar. E às vezes, quando você tem questões de saúde mental prévias, é muito difícil fazer o equilíbrio e poder falar para as pessoas, hoje eu não consigo te ajudar. É bem complicado. Eu mesma tenho questões de ansiedade que eu trato já faz bastante tempo, mas uma das maiores dificuldades quando eu entrei no mundo corporativo foi de conseguir equilibrar ali o que era fundamental para mim e entender que eu não vou conseguir fazer tudo ou dar conta de tudo e abraçar o mundo. Então, isso é muito importante para o indivíduo entender. E a empresa pode fazer esse papel de falar, olha, aqui estão as políticas, aqui está a nossa cultura, mas pode ser que lá na frente você tenha uma pessoa no seu time, como eu já tive no meu, da pessoa, por mais que eu fale para ela, não quero você trabalhando depois do horário, a pessoa fica tão ansiosa porque ela tem coisas a fazer que às vezes eu encontro essa pessoa online 8 horas da noite. Uhum. Então, é uma escolha individual também. Sim. Eu falo, né, somos CEO da nossa própria história, né? E eu acho que, além disso, vocês falaram pontos muito importantes, mas acho que uma outra coisa também, né, acho que nem tanto como RH, mas como orientadora profissional para jovens, é essa questão do autoconhecimento no sentido de entender de forma completa quem eu sou e quais são os pontos importantes para mim. E porque eu falo que às vezes a gente coloca toda a nossa energia, a nossa expectativa no trabalho. E daí, se o trabalho dá uma desmoronada, você desmorona junto. Então, a gente precisa entender de forma integrada, né? Acho que saúde mental também é isso. Lembrar que eu tenho vários pilares na minha vida. E classificar, porque é o que vocês falaram, não vai dar conta de tudo. Mas, nesse momento, quais desses pilares está mais importante? É a saúde física? É a saúde mental? É a família? É o trabalho? É a vida social? Pode ser também. O estudo, a religião, né? É o quê? Porque a gente precisa entender que temos todos esses fatores. E daí a gente vai equilibrando em cada momento qual que é o mais importante. E daí, com isso, facilita a tomada de decisões, facilita entender se aquela empresa é a que faz sentido para mim, se aquela promoção é a que eu quero seguir, qual é o caminho, né, de carreira que eu quero seguir. Quando a gente tem muito claro também, né, todos os pilares que comportam a nossa vida. E eu acho que isso dá uma base para a nossa saúde mental, essa tranquilidade, né? Porque se a gente coloca tudo em um lugar só e aquilo dá um soprozinho, a gente desmorona. A sua vida não é o trabalho. Essa Exatamente. é uma das coisas fundamentais. A sua vida não é o seu trabalho. Você não é o seu trabalho. Quando a gente se apresenta no relacionamento. Quando a gente se apresenta, eu acho que pode ser uma coisa. Eu faço tal coisa. Às vezes não é a melhor forma. É isso. E, cara, acho que eu queria pegar uma frase da Gabi que eu acho que é importante, né? Tipo, a gente acaba sendo CEO da nossa própria história, mas é sempre importante a gente lembrar que nenhum livro é feito de um personagem só, pouquíssimos são, né? Assim como um CEO não vai carregar a empresa nas costas, a não ser enquanto ela seja uma startup, mas ela não vai decolar tendo uma única pessoa, né? Então, para equilibrar essa balança entre trabalho e vida social, para priorizar a sua saúde mental, eu sempre brinco, né? O que mudou minha vida? Pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Não sei. Talvez você tenha que parar e com você mesmo decidir para quem você vai pedir ajuda. Cara, talvez seja para o seu líder. Olha que legal, para criar esse momento de empatia. Talvez seja com uma terapeuta. Talvez seja com o seu melhor amigo. O fato é, a gente não vive a vida sozinho, né? A gente está sempre compartilhando esses momentos momentos com outras pessoas. Sejam os momentos alegres, onde a gente está bem, ganhando bem, decolando a nossa carreira, está tudo, né, dando certo. Seja nos momentos onde a gente foi demitido, a gente teve um burnout, a gente está com um pico de ansiedade que a gente não consegue sair da cama, e assim como a gente pode prosseguir, né? Mas acho que se eu pudesse deixar uma coisa aqui, seria
o gatilho do saiba pedir ajuda, né? Não é vergonha para ninguém pedir auxílio, seja lá para quem for, né? E aí, cara, encaminhando aqui para o nosso final, a gente tem mais uma última pergunta, que é, cara, quando a gente olha para quem a gente conhece, né, as lideranças que estão mais próximas para a gente, como é que eles estão se preparando? Como é que vocês veem as pessoas conversando mais com isso, dado que a gente tem ouvido cada vez mais saúde mental para cá, saúde mental para lá, iniciativa aqui e ali, mas como é que a liderança está se preparando? O que vocês têm visto por aí, meninas? Deixa eu falar, Laura. Uma coisa que eu notei, na minha empresa, na empresa que eu trabalho atualmente, tem uma questão de diferença geracional muito grande das pessoas que são colaboradores para os líderes. Então, uma questão que eu vejo os líderes se desenvolvendo cada vez mais é em como lidar com pessoas da geração Z, por exemplo. E isso faz muita diferença em como você vai trabalhar com a saúde mental, tanto ali do seu líder, quanto do colaborador da equipe que está trabalhando com ele. É você entender as questões de expectativa, você entender contexto social, você entender ali quais são as ansiedades sociais dessa geração que você está lidando. Então, às vezes, uma coisa, por exemplo, a geração Z não colocar o trabalho no centro da vida, para uma geração X ou para o pessoal que é boomer, por exemplo, pode ser visto como uma questão muito complicada. Como assim o trabalho não é o centro da sua vida? Então, você ter esse desenvolvimento em diferenças geracionais, como você lidar com pessoas de diferentes idades, isso é extremamente importante para cultivar uma cultura de saúde mental através dessas diferenças. Maravilhoso. Perfeito. Para isso também, eu acho que um dos fatores importantes que tem sido considerados por algumas empresas e tem que ser cada vez mais é a questão de diversidade e inclusão. Porque o que acontece? Nós temos vários vieses e nós tendemos a preferir trabalhar com pessoas que são parecidas conosco. São vieses inconscientes, né? E quando a gente tem um ambiente diverso e realmente inclusivo, isso ajuda a quebrar esses vieses. E aí, isso e por si só aumenta essa percepção do outro, aumenta a empatia, né? A partir do momento que a gente... Então, eu acho que a questão da diversidade não é só questão de política social, não, é uma questão que interfere na saúde mental, tanto dessas pessoas diversas, porque tem muitas questões de saúde mental que decorrem dessas pessoas que são minorias, não se sentem representadas, não se sentem acolhidas, né? E isso gera vários problemas de saúde mental. Então, acho que quando realmente tem um ambiente que preza pela diversidade e inclusão, isso ajuda não só as pessoas, né, as minorias que sofrem com essas, enfim, com essa não inclusão, quanto as outras pessoas que sempre tiveram uma tendência a seguir um determinado caminho e, de repente, com essa presença de pessoas que... E aí eu falo de diversidade de N formas, tá? Não só questão de etnia, sexo, opção sexual, mas também até diversidade cognitiva, diversidade de pensamento, pessoas com background diferente. A partir do momento que você tem contato, mesmo que de forma inconsciente, você acaba ficando um pouco mais aberto a novas ideias, né? Mesmo que conscientemente você não esteja muito aberto, mas a simples convivência com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente e muitas vezes não concordam com você, contribuem para essa abertura. Mas para isso precisa ter esse tipo de approach até que a Lari falou. Precisa aprender essas diferenças e aprender a lidar, aceitar e lidar com essas diferenças. Acho que um ambiente que leva em consideração tudo isso tende a respeitar as individualidades de cada um e, consequentemente, contribui para a saúde mental das pessoas, né? Legal. Uma dica só para não perder o assunto, uma dica de desenvolvimento cognitivo fundamental é justamente o que a Carol falou, de você lidar com pessoas e ideias diferentes, e isso gera uma plasticidade cerebral gigantesca. Então, isso te desenvolve cognitivamente, só de você estar lidando com pessoas e perspectivas diferentes. E complementando isso, que eu ia para esse ponto também. Depois eu posso até deixar aqui um TED que eu assisti, que é de uma estudiosa, enfim, sobre o assunto, sobre os líderes de destaque, o que eles estavam fazendo de diferente, e eles falavam isso. E ela trouxe, né, pela pesquisa que ela fez, depois eu deixo aqui para o pessoal ver, que por incrível que pareça,
Quando você tem uma ideia diferente, as pessoas que mais compram a sua ideia são as pessoas que você menos imaginava que têm o pensamento mais diferente de você. Olha que engraçado isso. Então, né, nesse pensamento cognitivo, comportamental muito diferente, forma de ver, né, o mundo muito diferente, normalmente são essas pessoas que compram as suas ideias mais diferentes também. Então, olha como até para liderança, né, no sentido de um projeto, né, de você trazer um projeto para dentro da empresa, de você vender um projeto para diretoria, você ter pessoas de equipes totalmente com pensamentos diversos vai ajudar na venda, né, desse projeto. Né? Agora eu vou aproveitar o ponto que todos vocês colocaram, que tem uma pitadinha de neurociência, só para dar aquele charme aí, cara, Larissa, me ajuda. Eu vi um podcast esses dias do Jay Sherry, ele entrevista um neurocientista que fala muito da criação de hábitos através das coisas que você faz ao longo da vida, né? E quando a gente fala da liderança mais boomer, ainda um pouco do X, eles fizeram muito a mesma coisa ao longo da vida, o que facilitou a criação de caminhos neurais que estão bem estabelecidos na neurociência. Então é um hábito que a gente fala que é aquele hábito enraizado, né? Eu não estou falando que ele não pode ser quebrado, mas as pessoas que realmente precisam fazer cada vez mais coisas diferentes são pessoas que têm caminhos neurais muito enraizados, para que elas possam criar novos experimentos de caminhos neurais para, quiçá, talvez, criar outros hábitos que possam ser mais diversos e mais, enfim, diferenciados do que eles tenham feito dia a dia. E aí, Gabi, não sei se tem algum último comentário, a gente está acabando por aqui, nosso primeiro experimento, que acho que foi um grande sucesso, adorei poder estar aqui nesse fórum com vocês, mas a gente tem uma última pergunta que eu vou deixar para a Gabi fazer, que é como se fosse o nosso bordão, o nosso fechamento com chave de ouro aqui. Eu vou deixar a Gabi fazer essa pergunta para vocês duas. Então, a gente quer saber, né, de forma individual, para vocês, o que daqui 5 anos, qual é a contribuição de vocês para a saúde mental, pensando em todos à sua volta? O que vocês querem deixar, né, de legado até daqui 5 anos para contribuir com a saúde mental da sua rede próxima? Bom, posso falar. Bom, como eu disse, ultimamente eu tenho me envolvido cada vez mais com essas questões, né, de conhecer o cérebro, e eu acho que realmente quando a gente conhece o nosso cérebro, a gente consegue entender as razões por trás de várias questões, estresse, ansiedade, enfim, e a gente consegue gerir isso de uma forma melhor. E uma coisa que a gente sempre faz é querer ultrapassar os limites do nosso próprio cérebro, né? Então a gente precisa conhecer, entender, cara, tem um certo limite. O processamento de informações complexas tem um certo limite, não dá para passar desse limite. Então eu tenho tentado conscientizar as pessoas, principalmente os meus coaches, né, através do atendimento, dessas limitações, principalmente quando eles querem ser super-homens, querem passar do limite, falam, olha, não dá. Você tem uma limitação, respeite essa limitação e trabalhe de forma estratégica com ela. Então, eu tenho feito isso muito através da minha atuação, né, como coach, nos meus atendimentos, e também tenho dado treinamentos e falado bastante sobre isso, no sentido de seja amigo do seu cérebro, sabe? Entenda as limitações dele e do cérebro dos outros. Não adianta também você querer exigir muito do coleguinha que ele não vai dar conta. É impossível, não tem capacidade para isso. A gente tem um limite, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente, né, tem uma certa tempo de foco que a gente consegue ter, não dá para ultrapassar aquilo. Se você interromper, depois para voltar a ter o foco, você leva muito mais tempo. Então, conseguir entender essas limitações, eu acho que isso é muito importante. Então, eu tenho tentado conscientizar cada vez mais as pessoas ao meu redor dessas limitações para que elas sejam mais gentis com o seu próprio cérebro e com o cérebro alheio, e dessa forma contribuir para a saúde mental geral. Eu espero que essa seja a minha contribuição daqui a alguns anos. Maravilhoso. E você, Lari? Eu acho que, dado o tema que eu mais me aprofundo e o que eu mais me interesso, eu acho que é a transmissão da aprendizagem para ter uma empatia melhor, para conseguir ter um self-awareness melhor, para você conseguir se comunicar melhor com as pessoas. Então, eu acho que através do aprendizado, a gente tem muitas questões de saúde mental que podem
ser conscientizadas e que podem gerar conexão entre as pessoas. Então, se eu conseguir daqui a 5 anos ter uma carreira que consiga trabalhar com a questão do aprendizado para gerar conexão entre as pessoas, as equipes e as lideranças, eu já vou ser muito contente, muito feliz com o meu trabalho. Incrível. E como é o nosso primeiro, né, Hot Seat, eu acho que precisamos fazer essa pergunta também para nós, né, Bru? Então, faço para você. Como que você imagina para daqui a 5 anos, né, contribuindo? Quando eu resolvi mudar minha vida, pedindo ajuda, né, eu já tive mais de 180 quilos nessa vida, resolvi mudar tudo, eu me conectei muito com um propósito, né, que era ajudar as pessoas de algum jeito muito específico. Como tecnologia foi o meu core desde então, eu entendi aí, através de estudando um pouco de psicologia, que eu gostaria de ajudar mais as pessoas a usar a tecnologia de um jeito que eu ajudar um pouco diferente, né? Eu sempre falei, né? Eu amo tecnologia. Aí eu passei a falar depois da administração que eu amava ajudar as pessoas através da tecnologia a fazerem coisas incríveis. E aí eu fiz psicologia, eu só gosto de ajudar as pessoas, né? E como? Cara, hoje eu gostaria que os impactos gerados pela tecnologia fossem atenuados e minimizados com todas as consequências e intercorrências geradas ao bem-estar físico e mental. Então, de uma maneira curta, eu gostaria de impactar na vida das pessoas, otimizando ou melhorando a forma que elas usam tecnologia. É assim que eu imagino impactar aí a saúde mental nos próximos 5 anos. Top. Legal. Bom, vou fazer para mim também, né, essa pergunta. Super justo. Eu também responder. Eu acho que, para mim, né, eu tenho certeza que eu busco para daqui a 5 anos conseguir ajudar o máximo possível de empresas a deixarem, né, mais humanizadas essas empresas, com isso, uma relação mais saudável entre a empresa e seus talentos e, ao mesmo tempo, né, não só empresas, mas pessoas, né, ajudar o máximo também de pessoas a estarem cientes e alinhadas ao seu propósito profissional. Porque, como eu falei, né, a gente falou nessa 1 hora, eu acho que quando a gente está muito alinhado com o nosso propósito profissional e pessoal, isso ajuda muito na questão de saúde mental. Então, conseguir ajudar o máximo de pessoas a terem essa consciência de forma pessoal e as empresas com seus talentos. Cara, maravilhoso. Estou super satisfeito aí com o nosso primeiro piloto, que agora vai ser perene, sem sombra de dúvidas. Esse foi o primeiro Saúde Sem Filtro. A gente falou um pouco aqui de como é possível ter uma carreira ainda assim focando no bem-estar. E eu queria agradecer todos os participantes que hoje ajudaram a gente nessa discussão aí super importante. Muito obrigado, meninas, por esse fórum tão incrível. Vocês querem falar uma última coisa? Muito obrigada pelo convite, agradeço a participação, foi excelente o bate-papo, vários insights, eu acho que foi muito produtivo e super apoiado que vocês continuem nesse projeto e permaneça aí por muito tempo, é muito interessante. Ah, que legal. Lari, quer fazer um fechamento? Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês, de ter essa troca legal, com pessoas tão experientes e tão maravilhosas. Eu acho que vocês têm muito conhecimento para trocar, então foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, espero estar conectada com vocês numa próxima oportunidade, porque a gente tem tanta coisa para conversar sobre saúde mental e desenvolvimento e aprendizado. Então, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Perfeito, gente. Novamente, a gente agradece bastante. E falamos aí, né, para quem está nos assistindo, para dar uma olhada no nosso próximo, sempre a ideia é todo mês, ou quiçá, né, com o tempo até diminuir esse tempo desses encontros, né, de saúde mental, mas então curta, compartilha, assina, né, o sininho aqui do YouTube, vai olhar as nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui também o LinkedIn e o Instagram da Lari e da Carol, porque o importante é isso, as pessoas se conectarem, né, seja os talentos, os liderados, né, com líderes como líderes com líderes, né, o propósito também do Hot Seat é esse, essa troca que a Lari falou. Então, vou deixar aqui embaixo todo o conteúdo para as pessoas nos procurarem. Obrigada, gente.
Maravilhoso, gente. Aí um último recado, lembra que esse é um ambiente seguro, a gente começou a criar isso agora, então, tanto no on quanto no off, se vocês quiserem procurar a gente com ideias de tema, com questões que vocês têm vivido, mas gostariam de externalizar e que a gente pudesse discutir com ou sem você, poxa, entre em contato, acho que é muito importante a gente criar esse ambiente seguro, para que cada vez mais a gente possa discutir assuntos que impactem realmente no bem-estar e na saúde mental das pessoas. Obrigado, boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.